apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17 até o 21. Tema de hoje: Paulo e sua conversão. Que diz assim a palavra do Senhor: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Meus queridos irmãos, para que nós possamos falar de Paulo e de sua conversão, nós precisamos falar um pouquinho dele antes da conversão. Quando nós lemos aqui esse versículo, Filipenses capítulo 4, versículo 17, aqui nós vemos Paulo dizendo para os irmãos: sede meus imitadores. Como? Sede também meus imitadores. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo ele foi um homem que a sua conversão é uma prova incontestável. Se vocês prestarem bem atenção, o maior perseguidor do cristianismo tornou-se o seu maior expoente. Nós ouvimos aqui o presbítero Daniel falando sobre perseguição. Sim, mas é mister que isso aconteça. É na hora da prova que a gente vê quem é frouxo, quem é covarde, quem é medroso. É na hora da prova que a gente vê quem é que é fraco na oração e quem é que é forte espiritualmente. Geralmente quem tem medo da fornalha de Nabucodonosor vai ceder às pressões do Nabucodonosor. Agora, quem é firme, forte, ele vai dizer bem assim: fica sabendo tu, Nabucodonosor, que nós não nos prostraremos. Vai aquecer 7 vezes, não tem problema. Meus queridos irmãos, aquele que queria destruir, desde o berço, tornou-se o maior arauto. Se nós prestarmos atenção, aqui nós vemos o grande líder do judaísmo, ele tornou-se o maior desbravador do cristianismo. A leitura que nós lemos todo o culto de Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ali é o apóstolo Paulo falando: porque eu recebi do Senhor
o que também vos ensinei. Mas espera aí, pastor, antes disso, Paulo não estava com a palavra, não tinha a palavra, não conhecia a palavra? Sim, mas recebeu de homem. Então, antes de falarmos do Paulo e da sua conversão, eu preciso fazer um entre parênteses aqui, não sei se eu termino, mas nós temos os próximos cultos. O apóstolo Paulo aqui, ele antes de se converter, ele era um perseguidor. Se nós olharmos para a biografia de Paulo, aqui nós vemos que Paulo ele era judeu e também cidadão romano. O camarada não era fraco. Naquela época, ser um judeu tudo bem, mas um cidadão romano, ele tinha muitos privilégios, ele tinha muitos predicados. E aqui nós vemos que ele, sendo natural de Tarso, na Cilícia, uma cidade importante ali na província do Império e também dos maiores centros culturais do mundo. Paulo nasceu em Tarso, mas ele foi criado em Jerusalém. Jerusalém era a capital mundial do saber teológico. A nata do conhecimento da Torá se encontrava em Jerusalém. Paulo ali em Jerusalém, ele foi criado ali, aprendendo aos pés do mestre Gamaliel, que era sobrinho do grande rabino Hilel. Não foi ensinado por qualquer pessoa, não foi capacitado por qualquer professor. Ele foi ensinado dos pés dos maiores rabinos que existia naquela época. É a mesma coisa que hoje nós estarmos nos formando na faculdade mais famosa que existe no mundo, vamos supor Harvard. Você se formou onde? Eu sou de Harvard. Ok, você já sabe que entendeu? Então imagina o apóstolo Paulo, ele tinha essa biografia. Ali nós vemos que procedia ele da tribo de Benjamim, uma das mais ilustres tribos de Israel. E ainda a Bíblia fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 5 até o 6, que Paulo, ele era hebreu de hebreus. Isso quer dizer o quê? Ele era puro sangue. Ele não era misturado, ele não era de linhagem misturada, não, ele era hebreu de hebreu. Isso quer dizer o que? A descendência dele era hebreu. Mas pastor, ele foi criado como um fariseu, tornou-se zeloso da lei, destacou-se dentre os da sua cidade como um protento no zelo da tradição de seus pais. Paulo, ele era ali um homem de mente peregrina, um homem de mente e de cultura invulgar. Isso não quer dizer cultura vulgar, mas de cultura invulgar. Isso quer dizer um homem de cultura ilibada, um homem de cultura, entendeu? Agora eu vejo que enquanto esse jovem Paulo, esse brilhante jovem, era instruído aos pés de Gamaliel, presta bem atenção nesse detalhe. Em Jerusalém, um outro rabino, a Bíblia nos conta a história que um outro rabino também crescia em Israel. Só que esse rabino, ele não crescia aos pés de Gamaliel, ele não crescia no centro de Jerusalém, ele não crescia, não, pastor. Esse camarada, esse outro rabino, ele não estava entre os ricos, ele não estava entre os estudados, ele não estava entre ali os doutores, não. Esse outro rabino que estava crescendo também ali no outro lado de Israel, ele era pobre, pequeno e ali de uma pequena cidade chamada Nazaré, pequena e
braçal, cresceu ali aprendendo na carpintaria com o seu pai, ali com a sua mão calejada do trabalho pesado. Enquanto Paulo crescia aos pés de Gamaliel, nós vemos Jesus crescendo na carpintaria com o seu pai. Dois homens. Agora eu pergunto para vocês, aos 30 anos de idade, esse rabino da Galileia foi batizado no Rio Jordão e deu início ao seu ministério. Esse rabino chamado Jesus, que agora, quando ele era adolescente, com 12 para 13 anos, ele é levado ao templo ali para ser interrogado pelos doutores, ali aonde ele passaria, ali para a parte ali, aonde ele seria, a partir dali, ele estaria debaixo da lei. E nós vemos que esse Jesus, esse carpinteiro de Nazaré, ele estava ali, e estava ali deixando os doutores, os estudados, ali de boca aberta, com as suas interrogações e com as suas explicações. Pastor, aonde ele estudou? Ele não estudou, ele é a própria palavra. Aonde ele se capacitou? Ele não se capacitou, ele é a própria capacitação em nossa vida. Mas agora nós vemos, pastor, que aos 30 anos ele começou ali, a partir do seu batismo, aonde o próprio João Batista estava pregando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um após mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, aqui nós vemos João Batista já estando ali, preparando o caminho para o ministério de Jesus. Agora as multidões passaram a ouvi-lo. Aqui nós vemos que as multidões começaram a caminhar, começaram a seguir Jesus com interesse, e porque ele não ensinava, pastor, como os fariseus e os escribas ensinavam, mas ele ensinava com autoridade. Pastor, aqui nós vemos Jesus ensinando aos ouvidos e aos olhos. Jesus ensinava para quem ouvia e também ensinava para quem via. Isso quer dizer o quê? Não basta nós apenas falar, nós precisamos viver o que nós falamos. Não basta nós apenas pregar, nós precisamos viver o que nós pregamos. E para fazer isso tem que ser muito, 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 muito dedicado, renunciar a si mesmo, porque muitos hoje até querem falar, mas não conseguem viver o que falam. Até querem ministrar na vida dos outros é fácil, mas antes da palavra sair daqui para lá, ela tem que fazer morada aqui, ela tem que trabalhar aqui, ela tem que morrer aqui, ela tem que justificar aqui, ela tem que consagrar aqui. E agora nós vemos Jesus, ele falava aos ouvidos e também falava aos olhos. Aqui nós vemos o resultado. Pastor, os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, os pobres eram anunciados o evangelho do reino de Deus. Sim, pastor, nós vemos isso acontecendo no ministério de Jesus, mas nós não vemos isso acontecendo no ministério dos fariseus e dos escribas. Algo está errado. Aqui nós vemos que os líderes do judaísmo, eles, por inveja, eles passaram a perseguir quem, pastor? Paulo? Não, passaram a perseguir o filho do carpinteiro, e depois se tornou carpinteiro de Nazaré. Passaram a perseguir por quê? Porque eles que estavam assim, ó, como é que pode? Ele não estudou aos pés de Gamaliel, como é que pode? Ele nunca passou por uma faculdade, como é que pode? Mas quando ele abre a boca, parece que ali está saindo a própria palavra e vida da boca dele. Eu não entendo, quando ele está repreendendo os demônios pegam e saem em retirada, mas quando os fariseus falam, os demônios não lhe obedecem. Tem alguma coisa diferente entre
carpinteiro de Nazaré, ele foi preso. Hoje é culto de Santa Ceia, e nós vamos entender o decorrer dessa mensagem. O carpinteiro de Nazaré foi preso, julgado. O carpinteiro foi condenado à morte, foi crucificado, sepultado, para alívio do sinédrio judaico. Por quê? Porque o sinédrio judaico só sabia letra. O sinédrio judaico, eles só sabiam colocar à prova, colocar ali o cumprimento da letra, mas a letra sem a misericórdia. A própria palavra diz que a letra mata, a lei mata. Ah, pastor, a Torá, a letra mata, mata sim. A palavra é um espelho para a nossa vida, ela denuncia a nossa situação, ela diz: tu pecou, e toda alma que pecar morrerá, estão destituídos da glória de Deus. E agora, pastor, a palavra não tem como trazer de volta, mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Você dá para dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Se não fosse a misericórdia sair do Santo dos Santos e vir a essa terra, deixar a sua glória, deixar o seu esplendor, deixar ali o seu trono, vir e nascer em forma corpórea de um homem, um ser humano, igual a eu e você. Lá nasce Jesus, cresce Jesus, pastor. Enquanto os filhos dos ricos, os filhos dos hebreus, nasciam em berço de ouro, nascia ali, tinha festa. O filho do Nazaré, o filho de Deus, no Nazareno, nascia numa manjedoura, nascia deitado numa manjedoura, enquanto hispano, enquanto muita gente lá dos outros filhos levava um presente, fazia uma festa. Ninguém foi visitar Jesus quando nasceu, a não ser os pastores que estavam trabalhando, que estavam ali na colina ao lado. Eles receberam de Deus, nasceu o Salvador, e eles foram procurar e acharam, mas não havia lugar nas estalagens. Agora nós vemos que esse ele fez o ministério dele por 3 anos na terra, e nesse ministério ele desmascarou muita hipocrisia. Ele tirou a máscara de muito religioso que só tinha a casca, mas por dentro o próprio Jesus fala que era sepulcro caiado, só tinha aparência, mas lá dentro não tinha nada, estava seco, estava morto, era um sepulcro caiado. Em outras passagens ele chama de hipócrita. Oh meu Deus querido, eram pessoas religiosas, eram príncipes, eram ali sacerdotes, pois é, mas Jesus os via como hipócrita. E 3 anos Jesus pregou ali, confrontando contra a hipocrisia daquele povo que tinha um templo, mas não tinha mais a presença do Senhor, tinha sacrifício, mas não tinha mais a presença do Senhor, tinha os rituais, mas não sentia mais a presença do Senhor. Pastor, aonde que Jesus conseguia ter liberdade para pregar? Aonde que Jesus conseguia ter liberdade para curar? Não era no templo, não, porque no templo sempre ele era rodeado de pessoas querendo pegar ele ali para o matar. Mas ele saía do templo, ele ia do lado do templo, aonde tinha ali um tanque de Betesda. Ele entrava lá dentro, e lá dentro ele conseguia operar milagre, lá dentro ele conseguia ver pessoas que criam nele, pessoas que acreditavam nele, e ele operava milagre. Mas quando ele entrava para dentro do pátio do templo, a Bíblia diz que se aproximavam os fariseus, se aproximavam ali os sacerdotes, com perguntas ali capciosas, para tentar ele, para ver aonde é que ele errava, para ver aonde é que ele iria falhar na lei, para que levasse ele à morte. Eles procuravam matar Jesus de qualquer jeito, e foi nesse momento aqui que eles levaram Jesus à cruz para a morte. E quando Jesus foi morto, ele
deixou uma promessa para os discípulos e para quem o ouviu: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia, é só 3 dias, aguenta firme aí, é só 3 dias, não desiste não, entendeu? É só 3 dias, eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Não se conforma com a porta fechada, não se conforma com a pedra no sepulcro, não se conforma com as pessoas que agora estão dizendo: pronto, acabamos, não vai ser pregado mais, não vai mais ter essa pessoa para incomodar, dizendo que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta. Não, essa pessoa não vai mais atrapalhar a nossa vida. Espera um pouco, porque a última palavra não vem do homem, a última palavra vem do Senhor. Quem sabe você está preocupado aqui nesta noite, quem sabe você está preocupado aqui nesta noite, preocupado com a última palavra do homem. Eu quero dizer, o homem não tem a última palavra, o homem não tem esse poder para dizer a última palavra para mim, para você. Quem tem a última palavra é Deus, quem tem a última palavra é Deus. Não tema o que o homem possa fazer, não tema o que o homem nessa terra pode te ameaçar, pode tentar fazer algo por você. Não se preocupa, aquele que te levantou e te chamou, ele é fiel para cumprir na tua vida, na minha e na tua vida, todos os propósitos. No terceiro dia ele vai ressuscitar, e no terceiro dia ele ressuscitou. E foi nesse momento, meus queridos, nesse momento que agora nós vemos se manifestar não o que estava aprendendo na carpintaria, porque esse cresceu, começou a fazer o ministério e mataram, mas agora começou a se manifestar aquele que estava crescendo lá aos pés de Gamaliel. Agora começou a se manifestar um homem chamado Saulo de Tarso. Se levantou com o braço de ferro do sinédrio, com a fúria assassina, para perseguir de forma implacável os cristãos, os seguidores de Cristo, os seguidores do caminho e o próprio Jesus. Pergunto, por que estavam sendo perseguidos agora, pastor? Porque Jesus ressuscitou. Uma coisa é você falar de algo que não viu, outra coisa é você tentar tirar da cabeça e da boca de alguém que viu, que foi testemunha ocular. Vai falar para Pedro, vai falar para João, vai falar para Maria que Jesus não ressuscitou, vai falar para os discípulos que estavam todos reunidos dentro de uma casa em oração. E Jesus aparece no meio deles dizendo: Pai seja convosco. Aí tem aqueles que faltaram a oração, né? Não tem problema, Jesus dá mais uma chance. Na próxima oração ele vai lá. Só que o problema é que tinha um lá que faltou a primeira, né? E quando foi ouvir o testemunho da primeira, ele não acreditou no que os irmãos estavam falando. Sabe quem estava aqui pessoalmente? Sabe quem estava aqui pessoalmente? Jesus. Meu Deus, nós estávamos tão aflitos, nós estávamos com a porta trancada, nós estávamos aqui atemorizando. Sabe por quê? Porque a sepultura está aberta, e ele ressuscitou, porque nós vimos. Mas os soldados estão andando aí, ó. Os soldados estão andando aí, ó. Põe o nariz para fora da cara para você ver. Você é crente, meu irmão, você vai ser os primeiros a sair da casa. Mas se você não pode sair, Jesus vai lá onde você está. Jesus chega lá: Pai seja convosco. Você já imaginou? Você está ali numa oração, você está ali num clamor, você está ali. Gente, vamos orar baixinho, sabe? Vamos orar baixinho. Se lembra na pandemia?
Ah, pastor, na pandemia, mas na pandemia nós passamos alguns apertos aí, viu? Quantas vezes nós reunidos, né? Talvez na garagem, na casa dos irmãos, e daqui a pouco alguém vinha lá e batia na porta, né? Batia lá e a gente pensava, denunciaram, é a polícia, e agora nós estamos mais do que um, nós não estamos só em família, nós estamos numa grande família, nós está. Mas a presença do Senhor nos trazia paz. Tinha gente que se trancou dentro de casa, tinha gente que se acendesse um fósforo, explodia a casa, explodia carro, explodia tudo, mas nós continuávamos em paz, porque o Senhor dos exércitos estava conosco. Jesus apareceu a primeira vez para os discípulos, a segunda vez apareceu para dizer para Tomé que ele apareceu ali. Coloca a mão aqui, Tomé. Exatamente. Só que agora, quem é que vai dizer que Jesus não ressuscitou, meu irmão? Jesus operou um milagre na minha e na tua vida. Eu quero ver quem é que vai dizer ao contrário. Não tem como. Só sabe quem teve experiência, quem tem experiência particular. E experiência não é emoção, não. Eu sempre digo que emoção você consegue chorar até quando você está assistindo um filme. E o Titanic, pelo menos, está lá chorando. Isso não é coração quebrantado, não. O coração só se quebranta quando você está em oração. Então, se você não gosta de orar, coração quebrantado você não tem. Isso é emotivo, mas não é quebrantado. Porque quebrantamento só vem através da oração. Agora, quem é que vai se levantar contra esses discípulos que viram Jesus, comeram com Jesus, caminharam com Jesus? Não tem, saíram para a porta para fora. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Peraí, Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, estão dizendo que Ele é Deus. E agora se levanta quem? Se levanta todos os sacerdotes. Se levanta toda a religiosidade. Se levanta agora a sinagoga de Satanás. Se levanta todos eles para dizer: abafa o caso, abafa o caso, abafa o caso, abafa o caso. Não deixa ninguém sair falando que Jesus ressuscitou. Abafa o caso. Ei, precisamos de gente de coragem. Precisamos de gente aí que tem peito. Precisamos de gente aí que é violento. O negócio é sério. Nós temos que se levantar para dar um basta nesse povo. E aí se coloca quem à disposição? Quem? Vai. Paulo, doutor da lei. Quem sabe, se não tem ninguém aí para ir, eu vou. Me coloco à disposição. A igreja está crescendo, a igreja está crescendo. Já estão lá em Damasco. Já estão lá em Damasco. Estou ouvindo aqui. Chegou uns viajantes, chegou uns escribas, chegou uns religiosos de Jerusalém. Chegou aí e parece que lá em Damasco já tem crente se reunindo. Já tem crente lá se reunindo em casa. Já tem crente lá se reunindo em sinagoga. Já tem crente pregando evangelho. Nós temos que parar com esse negócio aí. Quem vai? Vai Isaías 6. Mas aqui não é Deus que está pedindo, não. Aqui é a cúpula da cúpula da cúpula. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Imagina, né? Paulo dizendo: eis-me aqui, pode me enviar. E a Bíblia diz que Paulo recebeu carta branca. Você sabe o que é carta branca? Tu pode decidir o que for. Entendeu? Se quiser matar, mata. Se quiser trazer preso, traz. Mas nós temos que parar esse povo. E lá sai o apóstolo Paulo? Não, lá sai o Paulo. O grande perseguidor da igreja. Nós precisamos saber disso, pastor. Porque não adianta nós falarmos da Santa Ceia sem falarmos que a igreja sofreu por causa disso também. A igreja sofre por causa do Evangelho da Cruz nos dias de hoje também. Quando nós lemos o 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, nós precisamos entender o contexto
salvação, ela é mais forte do que a perseguição. A perseguição ela é temporária. A salvação ela é eterna. A perseguição ela é por tempo limitado, mas a salvação ela é a misericórdia que alcança todos os corações, em todas as épocas, em todos os anos, em qualquer lugar, em qualquer situação. Sim, a misericórdia do Senhor alcança aqueles que nos perseguem. E a Bíblia diz que ele entrava nas sinagogas, e olha só o que fala a Bíblia, e arrastava para a prisão aqueles que confessavam o nome de Jesus. Irmãos, Atos capítulo 22, versículo 4 e 5. Hoje nós reunimos num templo, numa igreja, mas o povo cristão naquela época se reunia em sinagoga. Seria uma sala pública, onde ali eles faziam muitas outras coisas além de se reunir para cultuar. Mas Paulo não respeitava isso. Hoje nós temos a lei que nos dá direito de professar a nossa fé. Nós aqui ainda temos. Tem país que não tem mais. Lá no Brasil, igreja com janelas assim já não pode ter mais. Entendeu? Por que, pastor? Por causa da poluição sonora que eles dizem que os crentes fazem. Aí eu acho interessante, dançar funk a noite inteira não é poluição sonora. Carnaval, uma semana ali, não é poluição sonora. Show de rock não é poluição sonora. Mas você faz um culto de 2 horas, um culto de 1 hora, 2 horas, você põe o inferno todo a revoltar-se contra o povo de Deus. A Bíblia fala que eles entravam nas sinagogas, arrastavam ali para a prisão aqueles que confessavam o nome de Cristo. A Bíblia diz que eles entravam nas casas, arrastavam homens e mulheres e lançavam na prisão. Irmão, não era só na igreja não. Tem mais crente? Fosse nos dias de hoje? É só entrar na tua rede social e ver. Olha aqui, os amigos devem ser tudo crente. Tudo crente. Está aqui, Daniel. Procura no Google onde é que tem, onde é que mora o Daniel. Ananias, procura aqui onde é que mora Ananias. Raimundo, Manchela, Priscila, o Clever. E aí onde é que vai Paulo? Paulo vai lá na casa de vocês. Paulo vai lá na casa de vocês. Eu estou só colocando nós. Só estou aplicando nós para aqueles dias. Porque às vezes a gente pensa que perseguição na igreja. Mas não era tão assim. Eu quero ver crentes dos dias de hoje suportar a perseguição daqueles dias. Aqueles dias o povo eles tinham temor. Naqueles dias eles se reuniam nas casas, e enquanto eles estavam orando, Deus estava abrindo cadeias para Pedro sair. Eles tinham fé. Agora eu vejo algo interessante, que o Paulo ia nas casas, aonde ele descobria que tinha a casa de um cristão, ele ia lá, entrava nas casas, entrava nas sinagogas, açoitava ali os crentes, forçando-os a blasfemar o nome de Cristo. Atos 26 e 10. Sabe o que é isso, pastor? É alguém chegar lá e te colocar na prova. Ou você nega esse teu Cristo, ou senão você vai perder o emprego, você vai perder a casa, você vai perder o crédito da sociedade,
Você vai perder o ciclo de amizade. Ó, pastor, hoje o ciclo de amizade está em primeiro lugar, Deus está em segundo. Se atingir o ciclo da amizade, pode ter certeza, é mais fácil ficar lá com o ciclo de amizade do que ficar com a palavra da verdade. Foi falado no culto passado, retrasado, sobre a fogueira que Pedro escolheu lá fora, lá no pátio, esquentar-se lá com o ímpio, lá fora. Você vai ter que negar tudo, você vai ter que abandonar tudo, você vai ter que abrir mão de tudo, ou senão você vai para a cadeia, você vai ser morto. Eles eram forçados a blasfemar, e muitos não suportavam essa perseguição, muitos não suportavam essa demanda de sofrimento, muitos acabavam desistindo, muitos acabavam dizendo: meu Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, estou vendo matar meu marido, estou vendo matar meus filhos, estou vendo matar todo mundo, estou vendo botar fogo na minha casa, estou vendo botar ali, meu Deus, eu não aguento mais, tá bom, estou negando Jesus então. Ficava vivo, mas morria. Quantos morriam, mas permaneciam vivos na eternidade? Mas quantos, meus queridos, estão permanecendo vivos, mas mortos espiritualmente? Só que a Bíblia fala: aquele que não perder a sua vida por amor a mim. Olha só que interessante. Não apenas prendiam, mas também exterminavam aqueles que aderiam à religião do caminho. Qual que era a religião do caminho? O que Jesus falou para os discípulos? Eu sou o caminho. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Quem anda na mentira não está no caminho certo, também não vai alcançar a vida eterna. Mas a perseguição aqui não era para os que andam uma vida de farsa, não. A perseguição aqui era para aqueles que permaneciam no caminho. É fácil ficar no caminho? Não. Muitas das vezes você caminha sozinho, porque você escolheu estar no caminho da verdade. Muitas das vezes você não tem tantos amigos, por quê? Porque você escolheu o caminho da verdade. Você escolheu estar caminhando, seguindo os passos de Jesus. Pastor, então aquele que seguir, com certeza vai ter aflição como ele também teve, vai sofrer como ele também sofreu, vai receber cuspe, vai receber tapa, vai receber chute, vai receber, só que ele venceu, e quem segue ele também vai vencer. Agora, quem para na caminhada, vai para a beirada do caminho, não está no centro do caminho, está parado na beirada do caminho. E na beirada do caminho, meus irmãos, você vê muitas histórias bíblicas dizendo: e encontrou um aleijado à beira do caminho, e os leprosos à beira do caminho, e o cego à beira do caminho. Nenhuma dessas pessoas estava no caminho, porque no caminho só anda quem está transformado. Agora a perseguição aqui era para aqueles da religião do caminho. Atos 22, 19 e 20, Atos 26, versículo 9 até o 11. Então quem agora adere e andar no caminho, tu pode ter certeza, vai ser denunciado por pai, vai ser entregue pelos vizinhos, vai ser perseguido. Exatamente, está no caminho, você é um alvo. Falou a verdade, você é um alvo. Pregou a vida eterna, você é alvo. Enquanto muitos se dedicam para a vida terrena aqui, quem está no centro do caminho, ele se dedica para aquela nada. E agora, pastor? O apóstolo Paulo, o próprio Paulo, antes de ser apóstolo, ele tinha um zelo, o zelo religioso dele, mas agregado de uma cegueira espiritual.
fez dele uma fera selvagem. O zelo religioso dele, mas agregado da cegueira espiritual, fez ele uma fera selvagem, como fala Atos capítulo 9, versículo 1. Também fez ele, tornou ele um touro enfurecido e indomável, como diz Atos 26 e 14. Também fez dele um monstro acelerado, um implacável perseguidor, um pesadelo para aqueles que abraçavam a fé cristã. As pessoas tinham medo de se converter, sabe por quê? Porque iam ter que enfrentar quem? A qualquer momento o Paulo podia aparecer na casa. Interessante, né, que um dia esse Paulo apareceu na porta da casa de alguém chamado Judas. Está lá no Atos capítulo 9. Chegou lá. Agora eu pergunto, o que passou na cabeça desse camarada? Diácono da igreja. O que passou na cabeça desse camarada? Quando, quem sabe, vai abrir a porta, né? E quem é que está ali com os seus oficiais, tudo? Paulo. Toma morto. Você já pensou? A notícia está. Quem é que persegue a igreja? Paulo tem carta branca para matar. Se ele te encontrar, ele vai matar. Se ele te encontrar e daqui a pouco Paulo para aonde? Na porta da casa de Judas. E você precisa ser muito espiritual para entender quando Paulo chega a dizer bem assim para Judas: Deus me mandou eu vir aqui. Você está me entendendo? Porque no capítulo 9, e olha que eu nem entrei ainda na mensagem, no capítulo 9 de Atos, ali conta a história que Paulo sai e vai para Damasco, e no caminho Jesus encontra com ele. E agora, aquela claridade, aquele resplendor derruba ele do animal e ele cai no chão já cego. E a palavra é essa: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele fala o quê? Quem és, Senhor? Quem era Paulo para chamar alguém de Senhor? Quem era Paulo para se abaixar ou para honrar alguém? Ele tinha a carta branca da última posição. E agora, quem é Paulo para dizer Senhor para alguém? Mas pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, meus queridos irmãos. Se Jesus intervir, vai fazer. O adversário chama de Senhor. Quem é Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas, Senhor, eu não estou te perseguindo. Olha a inocência do menino. Eu não estou perseguindo você, Senhor. Jesus, eu não estou perseguindo você. Eu estou perseguindo a irmãzinha lá. Eu estou perseguindo a outra irmã lá. Eu estou perseguindo o irmãozinho. Eu estou perseguindo esses crentes. Eu estou perseguindo esses quadrados, esses aleluia, que estão dizendo que tu ressuscitou. Não, Paulo, tu está perseguindo eu. Entendeu, Paulo? Tu está me perseguindo. Por quê? Porque eu sou o cabeça desse povo. Você tem noção disso? Eu sou o cabeça, eles fazem parte do corpo, mas a cabeça sou eu. Eles estão pregando o que eu mandei pregar. Eles estão ensinando o que eu mandei ensinar. E está operando milagres porque o meu Espírito, o Espírito Santo anda com eles dia e noite, dando sinais e maravilhas. Então tu está perseguindo eu, Paulo. Horrenda coisa.
é cair na mão do Deus vivo. E agora o que eu faço, Senhor? Levanta, Paulo, vai à rua chamada direita. Olha só, você acha que Deus não sabe o teu endereço? Vai lá na rua lá, vai lá no bairro lá, vai lá, você vai encontrar quem lá? Você vai encontrar um servo de Deus, uma família abençoada. E quando tu chegar lá, diz que eu te mandei lá. Tu não enxerga. Enquanto tu não, entendeu? Mudar, tu vai ficar cego. Agora imagina o Paulo, né? A Bíblia falando lá em Paulo. Cego, sendo guiado, chega na casa do diácono Judas. Olha, Deus me mandou aqui. Mas tu não é o Paulo? Sou eu, Paulo. Uai, o que deu? Não está enxergando? Pois é. Depois que eu encontrei com esse Deus aí, acabou com a minha visão, acabou com a minha autoridade, acabou com a minha fúria, acabou com tudo, acabou com o meu poder. E agora eu estou aqui na casa do humilde crente. Eu saí para matar e agora estou dependendo de quem eu iria matar. Meu Deus, pastor. Tem gente que saiu, meus queridos irmãos, aqui eu tenho que fazer tem gente que saiu com um plano para destruir a minha e a tua vida, com estratégia de perder a minha e a tua vida, o meu e o teu ministério, mas no caminho Deus está derrubando e deixando cego. E não se assusta se esses perseguidores bater na tua casa precisando da tua oração. É Deus que está mandando lá. Fica aí então, entra, senta lá na sala, quem sabe? Nós nos dias de hoje, meu irmão, não, chegar na casa de um crente, meu irmão, é muito bem recebido, entendeu? Senta, fica à vontade. Olha, mas o cara saiu com carta para matar. Exatamente, mas aqui nós não mata. Nós é cristão, nós quer vida. Pode vir, senta. Quer água, quer coca, quer que eu fique à vontade, pensa. A Bíblia diz que Paulo ficou 3 dias naquela casa. Irmão, 3 dias, Paulo ali na casa de Judas. Paulo e toda a sua comitiva, irmão, a Bíblia não conta isso, mas alguém tinha que dar comida para aquele povo. Ih, pastor, aí não dá para ver. Quem é Paulo? O homem que está com carta branca para matar crente, está ali com toda a sua tropa de oficiais, e aí chegou na casa de Judas, e o Judas, coitado, meu Deus do céu, a mulher do Judas deve ter ficado, já pensou você como esposa do Judas lá, teu esposo, vai lá, tira lá a carne lá, que era pro mês inteiro, vai todos os 3 dias lá, tem que dar comida para esse povo. Deus mandou vir esse Paulo aqui para casa, mas não disse quando esse Paulo é para sair daqui, mas daqui a uma hora, a Bíblia fala que Deus vai lá na casa de um outro diácono chamado Ananias. Chega lá e fala: Ananias, se levanta e vai nesse endereço. Quem sabe era companheiro de ministério, não sei. Vai lá na casa do irmão Judas. Vai lá que você vai orar e eu vou dar vista. Eu vou fazer um cego voltar a enxergar. Maravilha, pastor. Quem não queria, né? Se levantar, olha, Deus falou, vai lá que você vai orar e o cego vai voltar a enxergar.
Deus fala para Ananias, vai lá, e Ananias inventa de perguntar, né? Mas Deus, quem é o homem? Quem é o homem que vai voltar a enxergar? Quem é o homem que eu preciso orar, Deus? Será que eu conheço, não conheço? Vai que é um conhecido, né? Vai que é um parente, vai. Ananias, é Saulo de Tarso. Jesus, querido. Deixa eu só fazer uma aplicação aqui para vocês entenderem. Ô Ananias, você está pedindo quem é que eu quero que você vá lá orar? É a pessoa que quer te ver morto. É a pessoa que tem carta branca para matar você. É a pessoa que está matando todos os cristãos. Ele está vindo, mas eu quero que você vá lá e abençoe ele. Ananias, pastor. Ananias até, irmão, não vai querer dar uma de forte aí espiritualmente não, porque você também ia assim. Tem gente que hoje praticamente foge de coisa bem mais simples. Vai lá, mas Deus, você conhece a história dele, né? Claro que eu conheço Ananias. Tu conheces Deus, o que ele anda fazendo por aí com o povo de Deus? Conheço Ananias. Tu está ciente que eu estou indo lá orar por uma pessoa que vai querer me matar, né? Sim, Ananias. Mas fica tranquilo, Ananias, porque ele está orando. Ele está orando, ele está de joelho. Deus só não falou, olha, ele está 3 dias lá de joelho. Cego. Só que um detalhe, Ananias, quem ora não mata. Quem ora não mata, e ele está orando, então pode chegar lá que ele não vai matar. Mas a partir da tua oração, ele vai agora começar a gerar cartas para trazer vida. Antes ele caminhava com cartas para a morte. E hoje, pastor, hoje ele caminha com cartas para a vida. Primeira carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios, primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, a Filemão, Colossenses, Filipenses. Meu Deus do céu, olha quantas cartas! 13 epístolas no Novo Testamento. Uma grande maioria das cartas escritas no Novo Testamento é dele. O matador que agora está alcançando vida, mas alguém precisou abrir a porta e alguém precisou ir lá orar. E aqui eu quero finalizar. Mas o Paulo, ele não tinha misericórdia de quem era cristão. A Bíblia diz que ele guardava vestes de quem ele matava. Sabe o que é isso? Colecionar. Irmão, tem gente que gosta de colecionar. Estou falando matadores lá de fora. Sabe aquela pregadora lá? Aquela lá é o cabelo da vida daquela pessoa. Sabe aquele obreiro lá? Acabei com aquela vida lá também. Aquela família lá, destruir ela todinha. Aquele casamento, destruir todinho. Tenho as provas, tenho os ataques, tenho as calúnias, tenho tudo guardadinho. Exatamente, Paulo também guardava todas as vestes em que ele matava. Mas um dia, ele teve um encontro com o Salvador. Um dia ele teve um encontro com um carpinteiro de Nazaré. Ele não cresceu aos pés de Gamaliel, mas aos pés dele muitas vidas alcançaram misericórdia. Aos pés dele muitas vidas alcançaram conhecimento. Aos pés dele muitas vidas foram alcançadas pelo sangue que escorria do seu corpo, o sangue que purifica de todo o pecado. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Quem vai adorar o nome do Senhor nesse momento? Aleluia. Aos pés de Jesus.
Aos pés de Gamaliel, Paulo aprendeu a ser zeloso com a lei, mas aos pés de Jesus, nós aprendemos a ser misericordioso. Aos pés de Jesus nós aprendemos a adorar. Aos pés de Jesus nós aprendemos a clamar. Aos pés de Jesus nós aprendemos a honrar. Aos pés de Jesus nós temos sabedoria. Aos pés de Jesus nós aprendemos que Jesus pode aparecer até o quarto dia, mas o Lázaro vai sair para fora. O Lázaro vai sair para fora, mas é só aos pés de Jesus que nós alcançamos sabedoria, conhecimento, nós alcançamos direção, nós alcançamos discernimento aos pés de Jesus. Aleluia. Adora o nome do Senhor nesse momento. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida, quebrantar o teu coração. Deixa Jesus falar do teu coração. Não adianta, ou você cede para Jesus, ou continua sofrendo, continua nessa vida estacionada, continua nessa vida parada à beira do caminho. É tempo de voltar ao centro do caminho, é tempo de seguir as palavras e as pisadas do Mestre. Ele morreu para nos alcançar, Ele morreu para nos alcançar, e precisamos adorar o nome dEle em espírito e em verdade. Aleluia, glória seja o nome do Senhor. No Santíssimo Adore o nome do Senhor.